da concepção, né? Falamos de pai, da força do pai que joga a semente dentro da mãe, né? E essa mãe recebe e realiza esse pai. E se esse pai, de alguma forma, ele não tem a intenção de gerar uma gravidez, de gerar um filho, falta para essa criança, para esse filho, o quê? O brilho, a vontade, a força, o poder se expressar, o brilhar, a fala, a comunicação. Então, e aí a gente precisa de ver aqui, ó, a garganta, como é que tá? Como é que foi? Qual que é a relação com esse pai? O que essa mãe fala do pai? Será que essa mãe permitiu esse filho de ir até o pai? Porque à medida que a mãe diminui o pai, ou à medida que a mãe coloca uma dificuldade, uma barreira, esse filho, essa filha, por questão até de sobrevivência, essa filha vai para o lado, essa filha, esse filho vai para ficar em quê? Na esfera da mãe. Ela não vai para o pai, ou ele não vai para o pai. Então, se tem uma ideia de que o homem é fraco, seu pai é fraco, é bebida, ele não cuida, ele não ficou para cuidar de você. Então, fica uma ideia de quê? De que esse pai, ele tem medo, ele é fraco, ele é impotente, e não é isso, tá? É preciso de pegar a força que veio sim, dessa coragem dele, que foi comungada no plano espiritual e consentida de que sim, poderia vir. Nossos pais vieram dos ancestrais deles e os ancestrais vieram de muito mais longe, então traz uma carga, traz uma dor, traz algo para o feminino, de gerações e gerações de dor. E essa carga fica normalmente aonde? No útero. Então, nós, perpetuando esse feminino, nós também trazemos uma carga, uma dor que não é nossa. E nós viemos para quê? Para brilhar, para realizar, para concretizar e fazer valer a vida pelo preço que ela custou aos nossos pais. Com tudo que foi, como foi, a nossa mãe teve uma coragem muito grande de dar prosseguimento à vida. E essa mãe, como foi, ela também tinha medos. Ela tinha medos, às vezes, do pai, né? Do marido, medo do parto. E a gente tem um pesquisador que chama Bruce Linton. Ele pesquisou como as nossas células, elas se envolvem com todo o ambiente, como que é a genética e como que é o ambiente onde a gente é criado. Então, a gente passa ali durante aqueles 9 meses de vida intrauterina, recebendo tudo que a mãe sentiu, pensou, teve medo, as emoções. Então, o medo do parto, o medo do marido, o medo de não dar conta, o medo do abandono do marido, porque eu já não sou mais a mesma que eu era quando ele me conheceu, ele vai me deixar, eu sou mais velha, será que como que eu vou dar conta de criar um filho? Eu não sou tão responsável, como que eu vou dar conta de criar uma criança se eu não sei nem cuidar de mim? Eu sou muito velha, eu sou muito jovem, eu não vou ter como, os recursos, o dinheiro, eu não sei se eu vou dar conta. Né? Eu tenho medo de morrer no parto. Então, isso tudo é lançado na corrente sanguínea. E muitas das vezes nós, na vida adulta, nós sentimos essa sobrecarga. Por exemplo,
um homem, um rapaz, que diante de algo novo, ele paralisava. Por quê? Porque a mãe, aos 7 meses de gestação, ela teve um acidente de carro. E o homem que estava dirigindo paralisou, e ela também paralisou, e o feto, né? Como é que ficou essa criança? E durante a vida, esse homem, né, que era um bebê, ali na gestação, ele também paralisava. Então, a constelação, pessoal, é nada mais que isso. É uma forma da gente limpar essas memórias, que a gente não sabe de onde vem. Então, não é determinante, isso é disso. Não, a gente vê no campo de onde que veio aquilo. Então, por exemplo, uma família que houve muitos abortos, vem questões depois com endometriose, com miomas, como que se essas mulheres dissessem que elas também veem o que houve lá atrás, que aquilo foi difícil e que agora eu também não posso gestar. Então, ou mulheres, por exemplo, que vêm com dificuldade, fazem de tudo para ter um filho, só que a mãe não queria filhos. E essa mãe que deu esse útero para essa mulher. E como que eu vou querer um filho se minha mãe que me deu o útero, ela nunca quis criança? Ela me teve porque meu pai pediu para que ela me tivesse, que se ela não me tivesse, ele iria largá-la. Ela não queria um filho. Então, essas são todas as impressões que a gente vai tendo e que vai levando conosco e causando interrupções, fios desencapados, más conexões, interrupções na nossa vida. Então, o bom é que a nossa mãe não desistiu, porque se ela tivesse desistido, a gente não estaria aqui hoje. Então, o pai é a ideia, né? E se não podemos realizá-lo, né? Tem mulheres que falam assim, homens, né, que falam, eu tenho muitas ideias, Silvana, eu não consigo concretizar, eu tenho muita ideia. O que é ideia? Criatividade, a força é o pai. Então, se eu tenho muitas ideias, é porque eu estou buscando o pai. Mas muitas das vezes, a nossa mãe não se abriu para essa semente, para receber na totalidade essa semente que nosso pai colocou, ali no corpo da nossa mãe. Então, a gente busca as ideias, busca os projetos, mas não consegue colocar eles em práticas. Por quê? Porque a prática, o realizar, faltou esse pai com essa força, com esse expressar, com esse brilho. O pai também é dinheiro, a mãe também é dinheiro, porque é a mãe que recebe a semente e realiza o corpo material, né? Esse corpo que a gente vê, quem materializa é a mãe. Então, essa mãe tem uma importância grande, só que a mãe é a terra que fertiliza. Se eu tenho as ideias, os projetos, mas essa mãe não recebeu, não dá passagem para a totalidade, para esse pai, através de quê? De reclamar do pai, de falar mal, de, às vezes, trazer os filhos como psicólogos, para falar de suas dores, e aí diminui esse pai. E aí o filho não recebe o pai totalmente. Então, o pai é grande, por isso a menção ao universo, ao Pai Céu. A mãe é terra, ela é limitada, né? Ela por si só, sozinha, ela é limitada. Então, encarnamos dessa mãe o óvulo
e desse pai a semente. Junto a gente fertiliza, a gente vai para o mundo. Só que se isso não aconteceu, a gente tem como olhar para isso. E trazer o pai e a mãe dentro de nós. E fazer esse casamento, que é um casamento que a gente chama casamento alquímico. Embora esses pais estejam separados, na vida material, na vida concreta, eu posso unir eles dentro de mim. E se eu estou no julgamento, se eu digo, minha mãe não é feminina, a minha mãe ela tem uma negação dos homens, eu vejo que minha mãe não recebe bem os homens, ela tem um problema, é porque sua mãe tem uma dor, ela não conseguiu transformar a dor em amor. E aí, se você olha para isso e acolhe isso sem julgamento, você pode ser esse feminino que vai mudar a ancestralidade e mudar as gerações que vão vir, sem julgar, mas você trabalhando o seu feminino. E aí a sua mãe pode olhar para isso e assentar dentro dela esse feminino, acolher, mudar algo, sem a sua intenção de mudar a sua mãe. Você muda você. E aí algo pode acontecer tanto antes quanto depois. Gerações que vão vir e gerações passadas. À medida que eu me curo, eu também estou curando o passado. Eu estou curando a ancestralidade. E eu estou curando as gerações que vão vir. Curando com o quê? Com a energia do feminino. Trazendo a força do pai. A ideia, o brilho, a criatividade, o dinheiro, o ir para o mundo. Só que quando essa mãe, nossa, ela não recebe o pai, ela julga o pai e ela afasta o pai dos filhos, e esse pai pode ser até um pai que está ali. O fato do pai estar dentro de casa não significa que ele está presente. O pai presente é aquele pai que toca o filho, que olha no olho o filho, que percebe as necessidades reais do filho, que joga um futebol com o filho, que toca no pé do filho, que faz o filho ir para o mundo. Então, muitas das vezes esse masculino está ali, mas ele está só materialmente falando, ele não está presente. Então, ou esse masculino também está ausente, totalmente ausente. O que acontece? Essa mãe, ela pega para ser pai e não mãe. Só que ela não consegue fazer os dois. Então, esse filho fica sem pai e sem mãe. Porque a mãe quer fazer o papel de pai e não acolhe. E não sabe fazer o papel de pai, que é mandar para o mundo. O papel do pai é esse, mandar para o mundo. Vai. Então, essa criança fica órfã. E quantos de nós somos órfãos? Porque fomos criados em famílias sem estrutura. Quantas famílias, nós temos aqui no Ocidente, muitas famílias que são as mulheres, e não tem nada errado, tá, pessoal? Não tem certo e errado, mas a questão é que a constelação familiar, ela não tem julgamento. A gente só observa. O que acontece é que pode ser que na memória desse sistema familiar não é permitido entrar o homem. O masculino criou muitos danos, então não é permitido o masculino. Então fica aquelas famílias matriarcais, onde há dificuldade até de ter filhos homens. Quando tem filhos homens, esses homens são tidos como pobrezinhos, coitadinhos. Deixa eu fazer isso por ele, que ele não pode. E isso enfraquece o masculino. Então, essa coisa de coitado não é legal. A gente tem que trazer a força para esse masculino. Falar, não, você dá conta. Você é bom nisso. Você é forte, vai lá.
Então, se a mulher fala, eu sou mãe solteira, não é mãe solteira, né? Esse filho, ele tem um pai, não é mãe solteira, né? Algo aconteceu no campo que fez você criar o seu filho sozinha, mas você tem que entender que o esperma, né, é envolvido com um tecido conjuntivo plasmático que é protegido por uma aura que é divina. Quando o homem e a mulher se juntam, pessoal, não é só esperma e xoxota, tem algo divino ali e que protege. Por mais que esse homem fale, eu não queria ter esse filho, a alma dele queria. Eu não queria ter só filha mulher, eu queria ter um filho homem, eu queria um varão. Mas a alma desse homem se alegra, porque ele queria sim. Porque se veio mulher é porque tinha um plano para isso e ele consentiu. Né? Porque talvez o sistema familiar tem mais karma com o feminino. Precisa resolver mais coisas com a mulher. Teve muitas coisas que prejudicou as mulheres e vem muitas mulheres. Então, pelo contrário, vem muitos homens porque precisa de curas no masculino. E aí a gente percebe as dinâmicas que há ali no sistema familiar. Então, existem muitos traumas. E são traumas reais, porque o pai, quando ele não quer ter o filho, ele põe o esperma e puxa a energia de volta, porque ele não joga a intenção da semente. E aí falta força ali. Então eu já atendi uma pessoa, né, que falou assim, Silvana, eu fui criada pela minha mãe. É aos 21 anos que eu conheci o meu pai. E aí a gente pode dizer, você reconheceu o seu pai aos 21 anos. Porque por conflitos de homem e de mulher, ou por memória que vem de ancestrais, você não pôde estar com seu pai. Mas o seu pai sempre esteve com você. Ele está dentro de você. Metade sua é seu pai, metade sua é sua mãe. Você não teve consciência disso e aí você ficou em falta. Aí faltou esse poder se expressar, o poder do brilho, o poder da força, o poder do dinheiro, né? Da realização, das conquistas, do ir para o mundo. Por quê? Porque você ficou na falta, mas ele estava lá, dentro de você. Quando você entrou no julgamento do seu pai para ficar junto da sua mãe, porque sua mãe falava mal dele, você abriu mão dele e saiu do seu lugar de honra. E aí você perde o pai. Quando você julga, você perde. Quando você julga também sua mãe, você perde sua mãe. E aí você repete os padrões da sua mãe. Então, a gente precisa muito sair desse lugar de pai e de mãe perfeitos, porque não são perfeitos. Quem decepciona com o homem é a mulher, e quem decepciona com a mulher é o homem. Os filhos não decepcionam com os pais, porque pai é pai, mãe é mãe para o filho. A gente pega a dor da nossa mãe e fica contra o nosso pai. A gente não tem que entrar nesse lugar. E a gente pode falar para nossa mãe, mãe, meu pai é meu pai, eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Isso não é da minha alçada, eu acho que você tem que resolver isso com ele. Eu não quero ficar ouvindo você falar mal do meu pai. Então, para você não entrar no julgamento, nem no julgamento da sua mãe, nem no julgamento do seu pai. Então, uma pessoa diz, tem muito medo de fazer algo novo, medo de ir para o mundo. E aí você tem que perguntar, esse medo é de quem?
Muitas das vezes é o medo da mãe, que aconteceu lá na vida intrauterina. E aí a gente precisa de entregar isso para nossa mãe, né? E a gente vai fazer uma dinâmica aqui no final para entregar isso para a mãe e ir para o mundo, porque nós viemos realizar, viemos ser felizes, viemos concretizar o nosso propósito, nossa missão. E aí a gente precisa de ir para o mundo. Então, a pessoa diz, precisamos curar o feminino ferido. Mas não é o feminino que está ferido, é o nosso masculino ferido, que é o masculino interno que quer proteger o feminino para ele não sofrer novamente. Que a gente vem de gerações e gerações de mulheres com muita dor. Então, o nosso masculino força a gente a trabalhar, a ir além da medida, ele é crítico, ele faz a gente não se entregar, a gente não perceber, a gente não intuir, porque ele quer só realizar as coisas concretas, porque ele quer segurança. Não vai para cá não, não vai para lá não, fica aqui, fica quieto, né? Não se relaciona, não se envolve, isso faz sofrer, né? Ele quer proteger. Só que a mulher, ela tem desígnios divinos, o feminino tem desígnios divinos, inclusive na cura do masculino. E nós esquecemos desses desígnios divinos de acolher, de perceber, de colocar para cima esse homem que está do nosso lado. Por quê? Porque o nosso masculino quer nos proteger. Então a gente precisa de curar, ao meu ver, tá, pessoal? Não é o feminino, a gente precisa de curar esse masculino que fica empurrando a gente ladeira abaixo, a sempre conquistar, a sempre ter mais. Percebe? Então, quando a mãe barra a energia do pai dentro de nós, fica muito difícil. Fica difícil para Dedéu. Porque se eu tenho toda a vontade, mas eu não concretizo, né? Eu tenho a ideia, eu tenho a criatividade, eu tenho a força. Eu estou procurando o pai dentro de mim. Então, eu preciso de ir até esse pai. E aí, sem julgamento, a gente vai olhar para essa mãe e ver que ela tem uma dor. Essa dor é um medo. E ela não teve a oportunidade de transformar essa dor em amor. E aí a gente pode fazer isso. Então, na vida intrauterina, pessoal, eu tô olhando para cá porque tem um roteirinho aqui para eu seguir. Na vida intrauterina, tem calor, tem um calorzinho gostoso lá dentro, é pura água. A alquimia fala que nós fomos seres aquáticos, né? Porque a gente já teve essas partes aqui do dedo, olha, entre um dedo e outro, tá vendo? Que parecem guelras, né? Que parecem as guelras do peixe, né? E a gente veio do líquido. E a gente vem no parto, semana que vem a gente vai falar do parto, tá? Então, participem que vai ser muito legal. O parto, se não foi um ambiente de amor, de acolhimento, aquelas pessoas estavam lá por estar, né? Só para puxar a criança lá de dentro da barriga e cortar o cordão umbilical sem que o ar atmosférico pudesse entrar, né? Naturalmente, aquela criança puxar esse ar e ela mesma respirar por si, né? Ter essa força para respirar, né? Sem esperar um pouquinho para o corte, né? Ou colocou um objeto frio lá para a criança, né? O bebê recém-nascido num lugar frio para pesar a balança. Então, isso tudo cria trauma, cria memórias, né? De insegurança, de dor, de medo, de falta de amor, falta de acolhimento, que vai para frente refletir na nossa vida. Então, isso traz registro, traz memórias, traz o que a gente chama, trauma é uma contração, né, de muitas dores daquele ambiente que nos recebeu, do ambiente que estava dentro da mãe, né, dentro do útero, e que a gente passou ali 9 meses recebendo todas as memórias, todos os pensamentos, todos os medos,
todas as questões da nossa mãe, tá? E nós sabemos que os homens, tanto as mulheres, têm suas dores. E tudo que a gente quer é curar. Tá? Curar esse masculino, né? E curar esse feminino dentro de nós, para integrar essas polaridades, para a gente ser um ser inteiro, tá? Com o masculino e com o feminino dentro, né? E sacar o feminino na hora que precisa, e sacar o masculino quando precisa, né, de tomar uma ação, uma decisão. Por quê? Porque eu estou inteira ali. E aí eu não vou mais depender desse pai e dessa mãe material para eu ser eu sou o meu próprio pai interno, eu sou minha própria mãe. E aí eu vou para o mundo, né? E aí eu paro de repetir padrões. Então, deixa eu ver aqui o que tá faltando. Pessoal, eu falei muito, falem para mim aí, tem alguma questão que vocês gostariam de perguntar, alguma questão que vocês estão vivendo, com relação a pai, a mãe, como é isso? Acaba que eu não consegui ficar no YouTube, deu um erro aqui de internet, muita gente que estava lá, porque eu divulguei, foi lá no YouTube, e depois eu vou compartilhar esse bate-papo nosso aqui com eles também. Eu vou convidar vocês a fazer um exercício que é o seguinte: com a mão esquerda, vocês vão escrever tudo que o pai de vocês decepcionou, não foi legal ou não é legal. Com a mão esquerda, nós vamos escrever tudo que a gente tem de reclamação do nosso pai. E com a mão direita, nós vamos escrever tudo que é bom do nosso pai. E o primeiro, a vida, né? A vida que ele teve a coragem de nos dar, né? Ele teve a força e a coragem. Então, a primeira coisa, agradecer essa vida que ele nos deu. Então, vocês vão fazer uma lista do que não foi bom e do que foi bom, tá? E depois vocês vão contrabalancear isso aí, tá? Por que isso? Porque o nosso lado esquerdo é o nosso inconsciente, é a reclamação, é a mãe falando, tá? E aí a gente precisa de equilibrar isso, ver no peso o que valeu mais. Foi o que não foi legal ou foi o que foi bom? Tá? Para não pegar a ideia aí que vem, né, dessa mãe, né, dessa briga de homem e mulher, para a gente não entrar como filhos nessa, tá? E eu vou trazer um outro exercício para vocês, que é o seguinte: para a próxima semana, esse mesmo horário, 17 horas, chamem outras pessoas também para estarem aqui. Vocês vão pesquisar como foi a sua gestação. Ah, minha mãe já faleceu, eu não tenho mais, eu não sei como foi. Pergunta a alguém da família, né? Alguém que pode ainda, né? Que teve contato, que teve acesso, como é que foi a gravidez, como é que foi, se teve algum episódio em relação ao pai e à mãe, né? Se teve alguma separação, alguma discordância. Eu, por exemplo, meu pai ficou 9 meses longe da minha mãe, né? Ele só veio no dia que minha mãe foi me ter e foi embora de novo, né? Isso é minha mãe que me conta, né? Então, como que é para mim, ou como que foi para minha mãe ficar nessa insegurança com 3 filhos, né? Eu sou a terceira. E com o pai ausente, né? Com o marido ausente. Então, isso, pessoal, faz parte da minha história. E tem a ver com o que eu vim fazer, tem a ver com o que eu vim ser. Então, nós viemos na família certa e com os pais certos. A gente precisa olhar para isso, para integrar essas memórias, tomar consciência delas, fazer algum movimento de cura, né? E fazer disso algo bom, algo que vai servir, tá? Então, teve algum episódio de mãe com o pai? Como que era a relação dos dois,
né? Como é que foi o parto? As pessoas que fizeram o parto, elas estavam no amor ou na dinâmica de puxar, de pôr na balança, de cortar o cordão, né, antes da respiração? Tudo bem? Façam esses exercícios e comentem comigo aqui abaixo, né, desse vídeo. Obrigada pela presença e peço permissão para sair. Beijinho.